5 razões para a família constituir uma holding familiar. Na verdade, são 5 razões para a família fazer um planejamento sucessório, porque a holding é apenas um instrumento de planejamento. E não necessariamente é o mais adequado. Cada família tem sua peculiaridade e as ferramentas devem ser alinhadas com as características e os desejos da família. Muito comumente, sequer a holding é a única ferramenta de planejamento. Pode-se fazer o planejamento associando mais de um instrumento. Por exemplo, pode-se constituir a holding e também fazer um testamento para alguns bens ou alguns desejos do patriarca ou da matriarca que não estão contemplados na holding. É possível também associar a holding com o seguro de vida ou com doações. Então é possível combinar instrumentos de planejamento sucessório, holding, testamento, seguro de vida, doações em vida, ok? Então, 5 motivos para a família planejar a sucessão. Primeiro motivo é a economia tributária. É possível, sim, economizar os custos da sucessão por meio do planejamento. A família pode adotar diversas ferramentas de redução do custo da sucessão. Um segundo motivo para se fazer um planejamento sucessório: proteção patrimonial. A holding não é uma garantia, uma blindagem contra qualquer tipo de risco, mas é possível sim estabelecer boas medidas, boas ferramentas para aumentar a chance de proteção patrimonial. É preciso entender quais riscos a família se submete, se expõe para que sejam adotadas medidas adequadas. Algumas famílias exploram atividades econômicas muito arriscadas, como, por exemplo, o fornecimento de bens e serviços para a administração pública. Infelizmente, no Brasil, estados e municípios muito frequentemente dão calotes e isso leva um risco muito significativo para a empresa fornecedora. Outra operação arriscada, atividade rural. A atividade rural normalmente é realizada com muita alavancagem, com financiamento bancário e submete às intempéries, às condições climáticas adversas e econômicas também. Então há muita flutuação de preço de produtos agrícolas. Uma terceira atividade muito arriscada é a incorporação imobiliária. Construir para vender também coloca a família em uma situação, a família empresária, em uma situação de risco. Então, é possível, identificando os riscos, construir boas soluções para preservar esse patrimônio da família. É possível, por exemplo, que a família tenha um filho que seja perdulário, que não saiba administrar bem esse recurso que vai ficar para ele na sucessão. Então, a família pode pensar algumas ferramentas para proteger o patrimônio de um filho que não demonstra ter muita habilidade com a gestão de recursos. Então, eu falei de proteção patrimonial e falei do objetivo de redução de custo sucessório. Terceiro motivo muito comum para se estruturar um planejamento sucessório é simplificar a sucessão, é deixar a sucessão mais organizada, mais simples, até mesmo evitando o inventário. Então, deixar o patrimônio já alinhado normalmente dentro de uma holding familiar facilita enormemente a sucessão. Um quarto motivo muito importante é preservar a harmonia familiar. O evento morte é um evento muito doloroso para a família. E o inventário coloca irmãos, filhos e mãe, filhos e pai, em uma situação de potencial conflito. Eles vão ter que discutir, vão ter que decidir sobre a destinação do patrimônio deixado pela pessoa falecida. E essas decisões envolvem questões sentimentais, questões patrimoniais, que nem sempre há uma harmonia na tomada de decisão. Então, um bom planejamento aumenta enormemente a probabilidade dessa família se manter unida. E um quinto motivo muito comum no planejamento sucessório é o desejo de se preservar a empresa.
É muito comum a família, o patriarca e a matriarca ter 3, 4, 5 filhos, e nem todos os filhos têm a mesma habilidade de tocar o negócio. Então é uma boa ideia deixar tudo alinhado para que aquele filho ou aquele conjunto de filhos que tenha mais aptidão para dar continuidade ao negócio possam estar na linha de frente, possam liderar a parte operacional do patrimônio da família. Então é possível se fazer um bom desenho de planejamento sucessório de forma que nenhum filho fique insatisfeito, de forma a preservar o direito de cada herdeiro, mas a empresa continue sendo tocada ou por uma gestão profissional, é um caminho também muito comum, ou por aqueles herdeiros que demonstram maior aptidão para os negócios. Então, os 5 motivos aí mais comuns para se fazer um planejamento sucessório são economia tributária, proteção patrimonial, harmonia familiar, simplificar o momento da sucessão, simplificar a sucessão e preservar a empresa. Cada família vai ter o seu próprio motivo. Tem família que não é família empresária. Então, a família vai apresentar as suas motivações, as suas finalidades, e o especialista em planejamento sucessório vai indicar possíveis caminhos alinhados tanto às características do patrimônio, se são mais imóveis, mais investimentos ou mais operacionais, ao desejo da família. Então deve haver esse alinhamento entre as características do patrimônio, aos desejos da família e as ferramentas apresentadas pelo especialista.